Bom, boa noite a todos vocês. Nós estamos aqui na Igreja Batista Regular Filadélfia com jovens maravilhosos e a gente está discutindo sobre a série The Chosen e a gente assistiu os 4 primeiros episódios. Hoje a gente vai falar dos 2 episódios. Vou tentar propor uma conversa legal com vocês e vai ser um tempo bem legal. Tenho certeza que Deus vai falar o coração de cada um, porque acho que a gente vai aproveitar para poder ter esse tempo junto e perceber de Deus algumas coisas que a série mostra e pode ser aplicadas na minha e na sua vida, né? Isso é muito importante. E eu vou orar rapidamente e a gente vai dar início aqui. Senhor, nos dê graça, nos dê um bom tempo na tua presença. Nós te pedimos que o Senhor conduza a nossa conversa com alegria, com descontração, com disposição e, acima de tudo, entendendo alguns princípios da tua palavra ou revendo algumas coisas que nossa vida precisa se ajustar ao Senhor, Pai. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Então, eu vou pedir para a Jasmine. Jasmine vai fazer a leitura do primeiro episódio. A gente teve o primeiro episódio e o terceiro episódio, que é o nome basicamente do episódio é Jesus ama as crianças. E eu fico imaginando como seria Jesus interagindo com um monte de criancinha, né? O professor de dominical, como seria Jesus como professor dominical, ensinando as crianças a cantarem, a fazerem as coisas, ensinando elas a estarem mais perto de Deus, no culto que cabe a elas, né? Então, esse episódio, esse terceiro episódio, ele não está na Bíblia, evidente, mas é uma tentativa, é um esboço do que poderia ter sido, né? O envolvimento de Jesus com aquelas crianças, né? A gente aqui, basicamente, antes de Jesus entrar em cena nos evangelhos, aqui se dá, né? Ou melhor, ao seu início do seu ministério, o que se deu ali, ali em Cafarnaum. Então é uma cidade a cidade de Cafarnaum é uma cidade importante para Jesus, é um polo de Jesus, que Jesus dali iria para todo lugar, para Galiléia, para Judéia, mas ele voltava sempre para Cafarnaum, que ficava próximo até de Jerusalém. E Jesus está ali, né? Aí a gente vai ver algumas cenas interessantes. Primeiro ele tem essa primeira cena que ele está falando com Deus. Então é antes do ministério dele, antes dele, na verdade, ele já fez algumas coisas. Ele até então já tinha ido no Jordão falar com João Batista e se batizar, mas agora ele vai dar o pontapé do ministério dele. Então por isso ele está falando com Deus ali. E aí eu vou pedir para a Jaz ler o número 1 e o número 2 para a gente, as 2 primeiras cenas, para a gente entender algumas coisinhas. Na introdutória, Jesus fala com Deus Pai, esperando dele um retorno. No dia seguinte, uma menina chamada Abigail, de Cafarnaum, foi brincar com sua boneca e se deparou com o trabalho de um artesão que não estava presente no seu local de trabalho na floresta. Muito bem. Então a gente tem essa primeira cena que está sendo mostrada aqui, e vocês que estão ouvindo em casa, se vocês quiserem assistir e acompanhando também o The Chosen, terceiro episódio, Jesus ama as criancinhas, esse é o título do episódio em português. A gente tem Jesus falando com Deus, falando do tipo assim, Senhor, eu estou preparado, estou pronto, estou na fita aí para a coisa acontecer. Então fala através de mim. E aí, interessante que Deus traz a ele crianças, né? Na segunda cena tem essa menina maravilhosa chamada Abigail. Ai, que menina fofa, eu queria que essa menina fosse minha filha. E ela vai com uma bonequinha de pano toda, né, surrada. Ela é pobre, tadinha. E ela vai querer entender quem é esse Jesus, quem é esse cara, né, que está ali trabalhando. Então ela chega, como a Jasmine muito bem disse, ela saiu para brincar e viu um monte de coisa, de tralha lá no meio da floresta, de madeira. Ela quer saber o que está acontecendo, né? E ela se depara com um artesão, ela vê alguns brinquedinhos sendo construídos e tudo mais, né? Muito legal. E depois basicamente, ela vê Jesus, mas ela tem medo de interagir com Jesus. Engraçado, ela fica escondida. E Jesus, com toda a ciência, sabedoria, sabe que está sendo visto por alguém. Está tendo a atenção de alguém, e ele se faz de bobo, né? Ele dá uma de brincalhão, e aí acaba assustando ela sai correndo. Ela ficou com receio de interagir nesse primeiro momento com Jesus. É muito interessante isso. Eu não sei se Jesus, de fato, era uma pessoa brincalhona. Eu acredito que sim, porque o humor faz parte de Deus. O humor
é um mecanismo muito forte de confrontação, é um mecanismo muito forte de falar a verdade às vezes. E o humor, eu tenho certeza que Deus é um Deus que tem bom humor. No entanto, quando Deus fala em Jonas, Jonas é uma descrição muito irônica sobre como Deus está interagindo com o ser humano rebelde a ele. E o tempo todo a figura de linguagem da ironia está ali presente em Jonas, né? O Daniel tem pregado aqui na nossa igreja. E acho muito interessante os pontos que o Daniel tem colocado. Se você quiser depois ver aí no YouTube as pregações do Daniel Carlos. Pois bem, então ela se depara com o trabalho de um artesão que estava presente no local e na floresta, e esse artesão é Jesus. Se a gente pensar bem, né? Jesus aprendeu a ter contato com a madeira desde sempre, né? Já pararam para pensar sobre isso? Ele vai morrer diante da madeira. E é a madeira a ferramenta de trabalho dele. Porque, muito por conta do seu pai, né? Naquela época você não escolhia a profissão era dada por ti por conta do ofício que o seu pai tinha. Então você não tinha muito escolha como a gente. O que eu vou fazer? Medicina? Física? Matemática? Você não tinha tantas opções. Tirando as pessoas ricas e abastardas naquela época, os pobres viviam com a profissão dos pais. E José era um carpinteiro. E por isso que Jesus é até identificado como o filho do carpinteiro. Não é este o filho do carpinteiro? E se a gente pensar, Jesus vai morrer numa cruz de madeira. E ele teve que... Eu imagino Jesus... Nossa, mas essa madeira não é uma qualidade boa para eu morrer na cruz. Imagina Jesus sabendo todos os tipos de madeira que ele já pôde tocar e perceber que talvez nem a madeira era digna para que ele pudesse ser morto. Ele olhar para a madeira, eu vou ser morto numa madeira XYZ, porque ele sabia lidar com madeira. Gente, é impressionante como a pedagogia de Deus, como Jesus se esvaziou mesmo de si mesmo e realmente assumiu uma forma de servo, e servo até a cruz, até nesses detalhes. Eu vou pedir a terceira cena, por favor, terceira e a quarta cena, para a gente perceber algumas coisas interessantes. Abigail, querendo novamente saber quem era aquele artesão de brinquedos de madeira na floresta, pergunta para sua mãe se poderia brincar com Josué no outro dia. Abigail leva Josué para conhecer esse artista e, entusiasmada, conta-lhe como ocorreu seu encontro com ele. Aquela menininha. Eu tenho certeza que é o tipo da... A Vanessa era assim. Eu conheci um amigo novo, eu quero conhecer de novo. Assim, a Vanessa, ela é super... Ela conversa com todo mundo e tudo mais. E eu acho que essa menina aqui, ela, assim, qualquer outra criança não ficaria, né, olhando, bisolhando e olha, quem que é e tal. Ela quis saber quem era, né, esse Jesus, esse cara. Até então ela não sabia o nome de Jesus, né? Mas o que ele estava fazendo? E ela, no jantar, ela fala com seus pais, posso ir brincar com Josué? Ou seja, ela é sensata ao mesmo tempo, porque ela vai levar alguém junto para tentar interagir com aquela pessoa estranha que está na floresta. E é muito interessante que ela tem essa atitude, esse passo de conhecer um cara que está no meio da floresta. Ela nem imaginava de que ela estava falando com o próprio Deus. Ela nem imaginava que ela estava falando com o Criador dos céus e da terra. Mas ela tem esse desejo. E ela leva o Josué, né, um amiguinho, para conhecer também esse Jesus, né, essa pessoa que está lá. E ela começa a, né, falar com Josué e basicamente dizer, Josué, falar com o Josué, vai lá, a gente vai lá, vai conversar com esse cara. Não, esse cara é gente boa, fica tranquilo. E eu vou pedir para Jaz ler o quinto e o sexto e o sétimo. Sétima cena para a gente perceber algumas coisas interessantes aqui. O encontro acontece e Abigail e Josué conhecem Jesus e sua simplicidade. Nesse encontro cheio de dúvidas, as crianças começam a perguntar a Jesus sobre o que ele é e o seu ofício. No dia seguinte, Abigail e Josué chamam mais amigos para conhecer Jesus. E, ansiosas para vê-lo, chegam mais cedo, antes mesmo dele acordar. O restante das crianças, curiosas, começam uma saraivada de perguntas sobre Jesus. E Jesus as responde pacientemente. Muito interessante. E aqui é o primeiro contato que ela tem com Jesus, né?
porque Jesus dá uma de loucão assim, começa a fazer umas pegadinhas com, eu acho que tem alguém aqui, hein? E ele ora a Deus, falando, Deus, dê coragem para essas crianças se revelarem a mim. E ela né, vai e fala com Jesus e começa a perguntar, onde você é? Aquela coisa de criança, né? A criança, quando não te conhece, ela começa a te perguntar, ô tio, é difícil fazer esse negócio aqui, tio? Né? Tudo bem que na academia não pode abaixo de 14 anos, mas se vê alguém malhando ou se te vê estudando, fazendo alguma coisa, a criança sempre tem aquela, sempre pergunta, o que está fazendo aí, tio? E aí, basicamente, ela está interessada em saber por que um homem está no meio de uma floresta fazendo um monte de brinquedos, enfim, vai começar a perguntar. E aí, Jesus fala que ele é de Nazaré, né? Ele fala que ele tem um lugar, mas que ele tem um trabalho, e uma das frases que me impacta é que ele tem um trabalho que é maior do que aquele que ele está fazendo. E isso me já chamou a atenção, que Jesus não é definido pelo seu trabalho. O que define Jesus é a sua essência. Isso é muito interessante. Alguém te pergunta, o que você é, Camille? E aí a gente tem a mania de se definir pelo trabalho. Então, pergunta para a Rê, o que você é, Rê? Sou professora. O que você é, Pedro? Sou teólogo. E não é isso que define a gente. Isso é mínimo. É como se a gente definisse um carro, esse carro é ar-condicionado. Não, esse carro não é ar-condicionado. É uma das coisas que o carro tem, é ar-condicionado, mas ele é muito mais. Ele anda, ele tem rodas de liga leve, né? Ele tem um motor, né, 2.0 e tudo mais. Então, quando a gente é definido apenas pelo nosso trabalho, a gente está minimizando a capacidade que Deus nos deu de sermos aquilo que Ele gostaria que a gente fosse. Entendeu? A gente deveria ampliar o leque e pensar o que Deus me chamou para fazer nesse mundo. Eu estou fazendo pouca parte daquilo que Deus me chamou para fazer nesse mundo. Então é importante você entender que aonde você está é um pouquinho daquilo que Deus te chamou para fazer. Então, um médico pode cuidar de pessoas sendo médico e levando pessoas a Cristo sendo médico. E aqui é um artesão, um belo artesão, mostrando a crianças que a sua vida não é definida por fato de ser artesão, né? E aí ela fica impressionada. No outro dia, Jesus está roncando, está dormindo, e ela já levou quanto? Aqui na cena a gente tem ela, o Josué, e ela levou mais 4. Ela está entusiasmada de querer saber quem é esse cara, não sei o quê, babá. Pô, vamos procurar. E Jesus está dormindo, numa boa. E aí, não só ela, mas também os outros 4 que ela levou, além do Josué, começam a questionar Jesus. Quanto tempo você vai ficar aqui? O que você está fazendo? Por quê? E aí começam a indagar Jesus por que ele está fazendo o que ele está fazendo, né? O que me impressiona é que essa menina começa a fazer aquilo que a gente vai perceber que os discípulos deveriam fazer posteriormente, que é: eu conheci Jesus e eu quero que você conheça um homem, um camarada que mudou a minha forma de enxergar as coisas. E ela traz outras pessoas. E um dia, esses discípulos teriam que trazer outras pessoas a conhecer esse Jesus. Tá? Mas, nesse caso, é um Jesus presente no meio deles. E no caso dos discípulos, é um Jesus que se disse presente, mas fisicamente está ausente. Então, por isso que, quando a gente vai ler textos relacionados à criança, Jesus vai falar da figura de linguagem, usando que a nossa fé tem que ser semelhante à criança. Porque a criança acredita em tudo que você diz a ela. Você pode simplesmente acabar com a vida de uma criança, estragando os sonhos dela, falando algo que não acontece. Mas você também pode levar essa criança para o sucesso da vida, seja em qualquer área. Se você realmente soprar como um vento os planos, os sonhos, para ela nunca desistir, ela pode ser uma ferramenta de Deus na vida de muitas pessoas. E Jesus não faz isso. Ele realmente dá esperança para essas crianças que querem conhecê-lo. E aí, cara, é tudo um mar de rosa até então. As crianças começam a ajudar. Eu vou pedir para a Jazz ler para a gente o 8, só rapidinho. Então,
O 8 é interessante, porque essas crianças começam a desenvolver relacionamento com Jesus, vão pescar com Jesus. Então, todo dia de manhã, as crianças vão lá, ajudam Jesus na tarefa que Jesus tinha para fazer. Jesus colocou elas para fazerem as coisas também. E chega um determinado momento que... O ponto 8, a cena 8, Jas, por favor. Em um momento da conversa com as crianças, Jesus lhe pergunta se sabem rezar o Shema. Em uníssono, todas as crianças recitam o Shema, sensibilizando Jesus pela simplicidade da fé delas. No final do encontro, Jesus termina dizendo que vai fazer seu trabalho em muitos lugares. Uau! Você consegue imaginar o rei do universo, o criador de todas as coisas, sendo circundado, né, tendo as crianças em volta, recitando o Shema, que é um texto antigo do Antigo Testamento, lá da lei de Moisés, mais ou menos uns 4.000 antes de Cristo. E elas estão recitando a voz de Deus. Ouve, porém, Israel, Senhor, não terás nenhum único Deus. E o próprio Deus ouvindo isso da boca daquelas crianças, consegue imaginar o impacto na vida de Jesus? Ou seja, o que Deus tinha falado aos antepassados tinha chegado de geração a geração, mesmo que Israel tenha se desviado, está na boca dessas crianças agora. É mais ou menos dizer assim, nem tudo em Israel está perdido. A fé dessas crianças mexe com as entranhas. É como se a gente chegasse aqui na igreja e nossa igreja estivesse destruída, não só espiritualmente, não só financeiramente, não só no prédio aqui, e os irmãos, cada um aqui, um foi embora, outro se desviou da fé, e a gente tivesse aqui na frente, nossos filhos, podendo adorar a Deus e cantar uma música bela ao Senhor. A gente olharia para os nossos filhos e todos nós choraríamos, porque a gente lembraria dos tempos antigos, que a nossa igreja teve anos muito bons, mas que teve esse problema, mas a fé que gerou nessas crianças continuou. Então Jesus está visualizando tudo isso naquelas crianças. Consegue imaginar isso? Ou seja, elas não têm riqueza, elas não têm a capacidade intelectual de entender toda a lei, mas elas têm a simplicidade do Evangelho, que é o que nós perdemos ao longo do caminho. Todos nós aqui perdemos essa simplicidade do Evangelho ao longo do caminho. A gente começa a crer no Evangelho, não é verdade? A gente crê na primeira coisa que dizem para a gente, no começo da nossa fé cristã, a gente está ávido por conhecer Jesus e tudo mais, eu quero ler tantos livros e tudo mais, mas ao longo do caminho, por algum problema, a gente se decepciona com pessoas. A gente se decepciona com gente dentro da igreja que é hipócrita com a gente, com gente que vacila com a gente se decepciona com um líder espiritual que fala uma coisa que não deveria falar com a gente, magoa a gente pra caramba. E por algum motivo a nossa fé é afetada. Aquele relacionamento que a gente deveria ter com Jesus é afetado. A gente já não ora mais como antes, a gente não busca mais como antes. Por isso a fé como criança é importante. E aqui essas crianças estão demonstrando a Jesus, né? Elas estão demonstrando a Jesus uma fidelidade. Jesus fica sensibilizado, né? Ele está ouvindo o chamar, ele está ouvindo as crianças recitarem o texto lá de o texto lá de, se eu não me engano, Deuteronômio capítulo 6. Ouve, porém, ó Israel, que é assim, todo judeu até hoje recita ele para fazer o bar mitzvah. Enfim. E aí, Jesus, eu vou pedir para eu ler o ponto 9, por favor. Já a cena 9, que é muito importante. As crianças se reúnem para manter o segredo de quem está na floresta, mesmo não sabendo ao certo da sua intencionalidade. Isso. De qualquer forma, desejam retornar no outro dia para ter mais momentos com ele. As crianças ficam receosas, mas será que ele é? E tem uma das meninas que dizem assim, e se ele for o Messias? Não sei se vocês lembram. A pequenininha, e se ele for o Messias? A gente está diante de um profeta. Ou seja, elas querem conhecer, mas elas ficam ressabiadas em saber quem é esse cara. Porque ele podia ser alguém realmente violento, né, maldoso. Ele até tem um menino que é o maior de todos lá, que ele fala, mas pode ser um bandido, pode ser qualquer coisa, e ele tá fugindo e tá dando uma de bom moço aqui pra gente, pra pegar a gente de algum modo, né? E aí a gente tem Jesus falando com essas crianças, e aí eu vou pedir para Jas ler o ponto 10, a cena 10 e a cena 11,
A cena 10 e a cena 11 são assim bem impactantes para a gente, porque Jesus começa, a partir desse momento que ele estabeleceu o relacionamento com aquelas crianças, ele começa agora a estabelecer, basicamente, a relação de professor para ensinado, né, para aluno. E aí a gente tem, então, Jesus ensinando as crianças, porque elas estão com um conflito agora ético, né, de como é que elas devem proceder na vida, e Jesus está falando, olha, vocês não devem, se o amiguinho de vocês empurrar vocês, que é um exemplo que o rapazinho mais velho está dando, não é olho por olho, a lei diz isso, mas a lei é para os juízes. A lei não é, nós somos pessoas especiais diante de Deus. Então a lei deveria ser para a gente um objetivo a ser alcançado, mas a gente não consegue cumprir a lei, porque a lei é para os juízes. Então, se alguém te fizer mal, não faça mal para ela. Então, na linguagem, Jesus está dando uma aula de escola dominical, nesse momento, para aquelas crianças, sobre fé e sobre o Messias que vai restaurar as coisas. O Messias que vai trazer esperança para essas crianças e que elas vão perceber quem é ele, né? E aí, ele agradece a Abigail de uma maneira bem especial nessa conversa. Ele agradece a Abigail porque a Abigail, ela contou para os outros sobre ele. E ela espera que ele espera que os futuros discípulos dele façam a mesma coisa. Ele diz isso a ela, olha, espero que os meus futuros discípulos façam como você. Contem de mim para outras pessoas. Depois de 2 dias intensos de relacionamento, Jesus começa a ensinar as crianças sobre a ética do reino dele e do desejo de seus próximos discípulos que sejam essas crianças. Como essas crianças. No final, Jesus vai embora, mas deixa um presente para Abigail, deixando claro que ele não trabalha somente para os ricos. Isso é muito interessante, porque na primeira conversa que ele teve com a Abigail, ele falou que ele estava fazendo presentinho para os ricos, e aí ele trocava, ele nem vendia, ele trocava por alimento e por roupas. Só que aqui, ele deixa um presente para ela, porque ela tinha falado para Jesus que ela não era rica, que os pais dela não eram ricos. Então ela deixou uns cavalinhos, algumas coisas escrito para ela. E ele escreveu em hebraico para ela e disse, eu sei que você sabe ler. E em nenhum momento ela tinha falado que sabia ler. Ou seja, foi algo que ela já sabia que, opa, esse cara sabe que eu sei ler. Então, ela teve esse intento. E o que chama mais atenção é que foi um dia chuvoso que ela foi ver se Jesus estava lá. Ou seja, o desejo tanto dessa garota de conhecer, de ter relacionamento com esse cara, que está o de Jesus, foi tanto que os desafios da vida, como a chuva, não a impediu de estar lá. E a gente tem que pensar sobre isso nas nossas vidas. Quando a gente quer se reunir para a igreja, a gente pensar no objetivo final. De estar aqui com vocês é um privilégio para mim. É um privilégio para todos vocês, eu acho, a gente poder compartilhar a vida, saber como cada um está enfrentando os dilemas, cada um está enfrentando as vicissitudes, né? E isso é muito interessante. Esse foi, assim, um episódio que eu não gostei tanto, mas eu fiquei impactado com como seria. E aí o segundo episódio, para a gente partir para ele, pode... sim, eu esqueci de deixar disponível para vocês. Se alguém quer comentar sobre esse episódio, por favor, seja o momento. Uma outra perspectiva, né, que eu gostaria de trazer para a nossa reflexão é que uma coisa que fica evidente nas passagens de Jesus com as crianças é que as crianças não tinham voz alguma na sociedade, né? Então, Jesus não ia ganhar absolutamente nada com o tempo que ele gastou ali, nada, absolutamente nada. Isso não ia ser status para ninguém, não ia ser nada, né? E aí eu queria que a gente refletisse, talvez não trouxesse a resposta, mas refletisse sobre que classe hoje, né, não meramente faixa etária, mas qual a classe da nossa sociedade que é a que menos tem voz hoje? Porque a criança não é, obviamente, né? Aliás, a criança tem mais voz que seus pais, na maioria das vezes, né? O que também é um absurdo. Mas qual classe é tão sensível que a gente tem uma facilidade enorme de fechar os nossos olhos, né? Porque separa Jesus para o trabalho dele, que é uma coisa que hoje é totalmente... não tem cogitação alguma, para dar atenção para meras crianças, que na época, criança e nada era a mesma coisa. Elas não eram mulher, né? Não era nem cotada, criança muito menos.
Então, tá numa roda lá com 10 homens e 15 crianças e 20 mulheres, não interessa, tem 10 pessoas ali, elas não eram contadas porque não ia acrescentar em nada. E Jesus faz todo esse trabalho, todo esse esforço, né, em se apresentar para elas. Então, fica a reflexão para nós. Será que a gente também tem uma classe que a gente, na determinado grupo, da qual a gente tem uma aversão assim, que não vai acrescentar em nada, então deixa quieto? Boa, Daniel. Realmente, em nossa sociedade, a gente perdeu, em alguns momentos, esse impacto, né? E é algo que alguns pastores e cristãos têm se preocupado com isso. Dá para trazer isso até dentro da própria igreja, né? Sim. Pô, será que tem algum irmão lá que é o que ninguém quer gastar tempo? O que também é um outro absurdo, né? Porque a gente pensa que humildade é se diminuir, né? E não é. Humildade é reconhecer que tudo que você tem vem do Senhor. Então, esse olhar de, já que eu sou mais, eu vou gastar um tempinho ali com... Eu sei que ele não merece, mas eu vou ali gastar. Isso é um olhar mais arrogante possível que tem. Isso é uma coisa... É o oposto da humildade, né? Então, eu olho o mendigo e eu falo, coitado, ele é muito abaixo de mim, mas eu vou dar um ar da graça para ele, eu vou levar um pratinho para ele, porque ele é muito ruim, ele é muito abaixo de mim, mas eu vou lá me diminuir um pouquinho, né? Como se você fosse algo muito além dele, como se você fosse... Sendo que tudo que você tem não é fruto do seu esforço, não é fruto do seu intelecto, senão a graça de Deus primariamente, né? Então, será que... E é óbvio que isso acontece na igreja, né? A gente tem o texto de Tiago para falar para não ter dissensões, né? Entre grupos, então é óbvio, ele está falando com todos nós, inclusive para mim, que a gente tem essa tendência do grupo que vai me acrescentar, né? O grupo que eu vou ser bem visto, o grupo que vai me trazer algo em troca. E o que Jesus ganhou ali, né? Claro, passando tempo com crianças. Absolutamente nada. Não era uma experiência que ele ia poder contar e as pessoas iam falar, caramba, nossa, você mudou a vida de crianças, porque elas não eram nem contadas. Elas eram nada. Então, né, Jesus, ele não ganha nada no ponto de vista mundano, né, no ponto de vista do mundo mesmo, mas no ponto de vista espiritual são vidas que importam para Deus, obviamente, da qual Jesus se entregou por elas, né? Então, fica a reflexão, pô, será que na igreja eu tenho um grupo que eu acho que vale mais que o outro? Será que tem alguém que eu passo e nem percebo como criança? Será que eu não conto alguém também? Será que eu olho numa roda, tem 10 pessoas, mas eu conto 5, como antigamente? Eu acho que isso é muito válido a gente refletir. Isso tem tudo a ver com o nosso coração que vem para a igreja, vamos pensar no contexto de igreja, o coração nosso que vem para a igreja disposto a saber qual vai ser o prato do dia ou do domingo, né? O que vão me oferecer. Eu venho para a igreja disposto a receber e não venho para a igreja disposto a entregar, entende? Quando a gente entra daquela porta para frente, daqui para dentro, a gente tem que ter o pensamento do que eu posso entregar para Deus. Eu posso entregar um serviço, seja um serviço que vai desde servir alguém lá em cima, aqui embaixo com comida. Eu posso entregar uma palavra amiga, eu sentar com alguém e orar, com aquele senhor que eu não falo com ele, ou aquela senhora que eu não tenho diálogo. Eu posso entregar a minha oferta, ok, válido. Eu posso entregar o meu louvor. Eu posso entregar a minha atenção, que é a mais difícil, na pregação que o pastor está dando, porque eu tenho que entregar isso a Deus. A minha atenção, porque muito pop-up que vai chegando no meu celular... e aí, como é que você está? E tal, e eu vou respondendo durante o culto. Isso dispersa a minha atenção, que deveria ser dado exclusivamente naquele momento ao Senhor. Exclusivamente, naquele momento apenas. Você pode estar no seu carro vendo outras coisas, você pode estar em casa, mas aquele momento é o momento que você está entregando a sua atenção para Deus. Então, se a gente parar para pensar, tem muitas aplicações que poderiam ser feitas em nossa vida cotidiana, dentro da igreja, dentro das nossas casas, essa preocupação. E a gente aprende caridade, por exemplo, as pessoas podem ter a tendência de ouvir o que a gente está falando agora, pensar, poxa, realmente, né, vou dar atenção para aquele irmão, porque eu tenho muito a acrescentar à vida dele, né, nossa, com certeza, e não é essa a ideia da humildade. Eu volto a repetir de novo, tudo que nós temos é graça de Deus, né? E
a ideia, olha só que absurdo, né? O mundo ele ensina a humildade assim. Você é muito bom, acima das pessoas, e você precisa se rebaixar ao nível delas, para elas não se sentirem mal de tão bom que você é. Então, quando você recebe um elogio, alguma coisa assim, você fala, não, que isso, imagina, vocês estão exagerando e tal. Ou, nossa, eu sou muito bom, mas eu vou lá, vai deixar eles, né, encher meus neurônios aqui, esquentar minha cabeça, né, mas eu vou lá gastar um tempinho com eles, porque... E não é essa, a ideia é a seguinte, porque se você parte do pressuposto que você é mais e precisa se rebaixar, aonde que tem humildade nisso? Exatamente. Pelo contrário, é uma visão totalmente arrogante. Você fala, eu sou muito melhor que esse grupinho, mas eu vou lá ficar um pouquinho com eles. Isso é uma ideia totalmente arrogante. Essa caridade que a gente foi ensinada, de que você é mais e precisa se rebaixar, é mentira, porque você é menos. E aí, quando acontece algum problema, quando a resposta que sai do coração com essa ideia do tipo assim, tô gastando meu tempo aqui, vim aqui para ouvir vocês e está acontecendo isso, é mais ou menos o que está por trás disso, é mais ou menos dizer, olha, eu merecia estar num outro lugar, num outro ambiente, com outras pessoas melhores do que estar com vocês. E aí você despreza aquelas pessoas que estão junto de você, né? E para finalizar, a gente vai o quarto episódio, né? A rocha em que é construída. E algumas cenas que a gente está perceber aqui desse quarto episódio. Esse quarto episódio da série do The Chosen, do primeira temporada, é uma retomada aqui na figura de 3 figuras importantes, tanto evidentemente de Jesus, mas também de Pedro, seu irmão André, e um pouco de Mateus com Nicodemos, né? Então a ênfase é sobre esses 4 camaradas. E aqui a gente vai dar início. Não sei se vocês lembram o contexto de Pedro na série. O Pedro está, coitado, encurralado. Ele está devendo mais do que a calça. E ele está devendo para os romanos. O coletor de impostos é Mateus. Ele é responsável por colher impostos daquela região de Cafarnaum. E, assim, ele tentou... A gente vai perceber que ele tinha feito um acordo para entregar ao pessoal que estava pescando no sábado. E ele está no barco para entregar a galera que está pescando no sábado, e junto com os romanos. Só que, em algum momento ali, Pedro decide não trair a galera. E aí, nós vamos ver o desenrolar da história. Então, vou pedir para Jaz ler a primeira cena, que é muito interessante. Na iminência de Pedro trair seus companheiros de pesca para o governo romano, ele decide não fazer, levando o barco para o seu banco de areia. Em sequência disso, Pedro acaba recebendo a punição da orelha cortada e da ameaça em sua esposa Éden. Então a gente tem Pedro, basicamente, coitado, ele está numa enrascada, mas ele, ao mesmo tempo, ele não quer trair seus amigos e companheiros. Imagina você estar entre a cruz realmente e a espada. Você está devendo um monte de coisa. E aí te prometem um trabalho do qual você precisa entregar gente de confiança. E aí você tem uma escolha dura a fazer. A escolha de, eu entrego os caras e ganho um dinheiro e resolvo minha vida financeira. Ou eu fico com a minha vida financeira, acabo perdendo tudo por não entregar os caras. E Pedro decide não fazer isso, decide não trair. Isso é interessante, né? Porque, voltando para a Bíblia, lá na frente ele vai trair Jesus, né? E é interessante porque Pedro, aqui nesse momento, tem essa atitude, né? Claro, lembrando sempre que é uma história contada, ilustrada, para a gente perceber como poderia ter acontecido isso antes da pesca maravilhosa, que é o grande tema desse capítulo, ou desse episódio. E aí, o que acontece? Ele tem a orelha cortada, tadinho do Pedro. Tem a orelha cortada porque o pessoal, os romanos, eles perceberam que Pedro deu uma despistada boa, perceberam que Pedro deu aquela despistada gostosa. Pô, Pedro, você chamou a gente para cá, ficamos aqui a noite toda e, você vai se lembrar disso. Então,
Talvez aqui também, há uma certa maneira, o autor quis lembrar aquilo que Pedro faria lá na frente, quando vieram, Judas entregou Jesus e Pedro tira a espada e corta a própria orelha do sujeito. Jesus vai lá e cura o sujeito, a orelha do sujeito. E aconteceu aqui, provavelmente é uma alusão a isso que, né, que o autor brincou aqui nessa cena. E aí, ele tenta conversar com os caras, né, com os amigos, e aqui é o Zebedeu, o pai de João e de Tiago, dono do outro barco. Lembra que Pedro era pescador como Tiago e João, né? Então, eles se conheciam, se conversavam, e contando a real para eles, seguinte, eu fiz um acordo com os caras, eu ia entregar vocês, mas não entreguei porque acho que seria bom vocês dar uma parte para mim, porque aí a gente faz um pacto aqui e cessa o problema, ou seja, Pedro queria resolver o seu problema e queria também dar um fim no que estava acontecendo. Ele queria unir as duas coisas, só que ele meteu os pés pelas mãos antes e não avisou os caras. É mais ou menos assim, você faz um acordo com uma pessoa em secreto, um acordo pessoal, e você quer que a outra pessoa compreenda esse acordo pessoal que você fez com ela, mas se ela nunca te falou do acordo pessoal, só quando ela estava lá na M, que ela veio falar com você sobre esse acordo pessoal que ela fez com ela mesma e que te envolvia, né? Isso é um problema, porque, como diz Provérbios, e agora me foge aqui a referência, a notícia que você não dá no período certo gera transtornos e problemas. Então, quando você tem uma notícia para dar, envolve outras pessoas, e você fica guardando aquilo para si, uma coisa de novela, né, que só vai ser revelado no momento crítico, isso não é legal. E foi Pedro, e Zebedeu acaba não concordando com Pedro e vai embora. Aí, mostra a cena 2 e 3 aqui, por favor, Jás. Enrascado pelos romanos, Pedro tenta convencer os pescadores para ficar uma parte da carga para dar o entendido que estava tudo selecionado. Porém, Zebedeu discorda dessa conversa e deixa Pedro mais pressionado. Mateus foi chamado pelo pretor para ficar de olho no Pedro, pois ele acredita que ele estava traindo os romanos. Mateus tenta explicar que não está aceito por ser coletor. Porém, essa desculpa não foi aceita. Ou seja, Mateus está falando com o pretor, né, com o Quintus, dizendo, olha, os caras não gostam de mim, eu sou coletor de impostos, e aí ele está tentando entender, mas por que os caras não gostam de você? Porque eu pego o dinheiro de vocês e dou para, ou melhor, pego o dinheiro deles e dou para vocês, que são romanos, né? E aí ele chega a dizer, eu sou pior do que um romano. Aí o cara do lado já levanta isso e fala assim, não, eu não quis dizer isso, mas eu quis dizer, mas não quis dizer. Ficou muito engraçado essa cena, porque Mateus é um cara assim meticuloso. E um ponto importante da pessoa de Mateus é que existem pessoas como Mateus até hoje, porque são personalidades como Mateus que fazem o nosso Brasil andar. A personalidade de Mateus é a personalidade calculista. Pessoas calculistas existem nesse mundo porque Deus as criou para manter as coisas em ordem. Só que um dos problemas das pessoas calculistas é que elas estão calculando o tempo todo. Então, vamos imaginar num contexto de igreja, ela calcula se aquilo que o pastor disse vai acontecer, se não vai, que horas que termina o culto, que horas que começa o culto. Ah, mas então a gente tem que pedir a pizza, mas espera aí, se eu vou pedir a pizza, vai ter que pensar, dividir tudo isso aqui. Não, mas aí precisa pensar nisso. Não, vocês já pensaram naquilo? E é a pessoa que ela não vai aproveitando o tempo, que ela vai calculando tudo. Tudo ela vai calculando, tudo, absolutamente tudo. Ah, mas até que horas vai acabar essa reunião, porque eu preciso ir embora, que eu já estou pensando no projeto que eu tenho que entregar na segunda-feira, e que se não me der 35 minutos e acontecer, e eu tenho que pensar nisso. E ela não vai aproveitando o tempo. Mateus tem essa personalidade calculista. Esse cara que vê a vida, enxerga a vida pelo aquilo que cabe e pelo aquilo que não cabe. É muito importante termos pessoas assim na nossa igreja, porque pessoas assim organizam a nossa igreja. Pessoas assim dentro da nossa família organizam a nossa família. Só que o problema de pessoas assim, e a parte negativa, é o relacionamento, que pode ser quebrado, tudo tem que estar no controle dela, tudo não pode sair do jeito que ela está pensando. E Mateus é esse cara. Mateus é esse cara que está falando para Quintus, olha, eu não sou aceito, não vai dar certo o que você está pensando, a galera não gosta de mim. E Quintus falou, não, a responsabilidade é você, está contigo. Beleza. Aí, muda para uma outra cena, que é a cena do nosso amigo Nico, o Nicodemos, o cara bambambam
da lei judaica. E aí eu vou pedir para Jaz ler para a gente o 4, a cena 4 aqui. Na sinagoga, Nicodemos e seus tentam entender o discurso de um homem, João Batista, que aparentemente não respeita a tradição judaica. Ou seja, o João Batista, ele é alguém que não respeita a lei judaica, enfim, é um camarada que está pregando no deserto, falando de um arrependimento de pessoas, que as pessoas precisam se arrepender para voltar para Deus. E se batizar era uma prova de que eles estão se arrependidos diante de Deus. E só que ele não combinou com os caras que tomavam conta da lei, os caras que eram os rabinos da época. João Batista saiu pregando aí, esse profeta saiu pregando. E Nicodemos está preocupado com o que ele está ensinando. E tentando entender, lembra que Nicodemos é aquele que não conseguiu expulsar o demônio da mulher. No começo, no episódio 1 e no episódio 2. E ele fica assim, abismado em ver que a mulher que tinha aquele demônio, ela está sã, curada. E ele tem uma pulga atrás da orelha, quem a curou e o que fez ela ser curada. Então, esse é o mesmo homem que está buscando esse tipo de resposta. Então, está querendo entender o que esse cara está falando, esse João Batista está falando aí. E, enfim, e os caras chegam, tudo naquela época, eles chegavam até e entregavam essas mensagens para os sumos sacerdotes da época. E, nesse caso aqui, o nosso amigo Nicodemos era um dos rabinos muito respeitados naquela sinagoga. E aí, corta a cena para Pedro. Essa cena aqui é maravilhosa, gente. Pedrão discutindo casos de família. Parecia que ele estava no programa da Cristina Rocha lá. Não sei o que aconteceu, minha mulher não faz isso, não faz aquilo. Por quê? Porque Pedro está enrascado. Então, eu vou pedir para a Jaz ler a cena 5. Pedro chega em casa e vê sua esposa falando com 2 homens sobre o cuidado da mãe de Éden, que está doente. Pedro discute com eles, pois não quer que ela fique com eles no momento difícil em que ele está passando. Por fim, acaba revelando para Éden que está mentindo para ela por estar pescando no sábado. Pedro precisa de um milagre, mas não tem fé suficiente para isso. Pedro está sendo pressionado no trabalho. Ele está com essa encrenca para resolver do barco, dos pescadores que não decidiram negociar com ele. E ele está no momento da vida dele que ele está sob estresse profundo. E ele chega em casa, ainda tem que lidar com o fato de que a mãe da Éden, ou seja, sua sogra, está doente. E os caras falam assim, a gente vai deixar ela aqui. Como assim vai deixar ela aqui? O Pedro responde, como assim? Eu estou passando um momento difícil. Ele não fala isso. Mas depois os caras vão embora, e ele pede para ele, praticamente expulsa os caras da casa. É essa cena ali, você vai me bater? Onde está a sua honra nisso? E tudo mais. Ele expulsa os 2, né, que são os irmãos da Éden. E aí, cara, essa cena ele conversando com Éden é incrível. Ele fala para ela, revela para ela aquilo que está oculto no coração dele. Assim, na nossa vida, a gente pode esconder muitas coisas para Deus. Ou pelo menos achar que está escondendo. E ter um relacionamento vazio diante de Deus. Ter um relacionamento de mentira, de hipocrisia diante de Deus. E às vezes Deus não nos confronta, porque para ouvirmos a voz de Deus, temos que ler a palavra de Deus e temos que ouvir alguém falando. E nós fazemos isso também com os nossos pais, com as nossas mães e com o seu cônjuge. Se você um dia casar, espero que todos vocês casem, vocês perceberão que vocês podem esconder coisas para o seu cônjuge. A pessoa que você mais ama. E isso vai danificar demais o relacionamento de vocês. Assim que como nós como escondemos as nossas coisas para os nossos pais, danifica o nosso relacionamento com Deus e com nossos próprios pais. Esconder os nossos problemas para os nossos cônjuges danifica demais o nosso relacionamento. E ele revela aquilo que estava oculto. Tenho pescado no Shabá porque eu não tive escolha. Aqui ele usa da ética fatalista. Tive que fazer isso que não deu para fazer, sabe? E, cara, a mulher de Pedro, ela não foi registrada na Bíblia, mas assim, o autor tenta trazer esse perfil de personalidade. É uma mulher submissa, mas que não aceita os pecados do marido. E é isso que é submissão. Submissão é apontar o erro na cara do marido e dizer, você está errado diante de Deus, você perdeu a fé. Isso não é Bíblia. Isso não é vida com Deus. Você está longe dos caminhos do Senhor. Ela não diz com essas palavras,
Mas ela diz absolutamente isso para ele. Você perdeu a fé nele. Aquele cara que eu conheci lá atrás, você não é esse cara. Então, uma mulher que quer santificar seu marido, mesmo primeiro, santificar do fato do seu marido não ser crente, ou mesmo ele sendo crente, se desviando da palavra, é alguém que está empurrando todo dia o marido para perto de Deus. Entendeu? Então, se você vê o teu pai ou tua mãe, se você tem um relacionamento onde seus pais são crentes, e vê teu pai empurrando a tua mãe para perto de Deus, é porque ele está perto de Deus. Ou tua mãe empurrando teu pai para perto de Deus, é porque ela está perto de Deus. Então, essa é a ética do relacionamento conjugal que tem que acontecer. É um ou outro empurrando mais próximo de Deus. E essa mulher está tendo uma atitude sábia, porque ela está conversando com o marido dela. Ela sabe que, em tese, o marido é o que manda na casa, mas ela está dizendo para ele, você está degringolando o nosso casamento. A tua responsabilidade, e aí? Você está deixando de lado. E aí, ela chega a dizer, onde é que está a tua fé? Pedro, você está nessa enrascada por sua culpa, mas aonde está a tua fé nisso? Porque ele está tentando resolver o problema na força dele. Ele tentou entregar os caras, não teve coragem. Depois tentou negociar com os caras, para os caras dar uma parte para ele do pescado no sábado, os caras recusaram. Ele mesmo tenta pescar, até aqui ele não está tentando pescar. Antes. Aqui ele está conversando com ela porque ele não pode hospedar a mãe, porque ele vai pescar. E ela fala para ele, a minha mãe não tem culpa do teu problema. A minha mãe, literalmente ela diz assim, a minha mãe não pode ser castigada pelo seu pecado, pelo seu problema. Ou seja, quando a gente está longe de Deus, a gente já pode até afastar dos nossos relacionamentos leais e fiéis. Quando a gente está em pecado, a gente não quer ter contato com gente da igreja. A gente não quer que aquele irmão ore com a gente não quer que aquele irmão fale com Jesus para a gente, porque a gente está longe de Deus. E Pedro está arrumando uma desculpa para não abençoar, não só a vida dela, mas também a vida da mãe dela. E aí ela pergunta, onde está a tua fé? E interessante é que ela diz isso aqui para ele. Um pouco do que C.S. Lewis vai dizer há um século atrás, que o sofrimento é o grande megafone de Deus para chamar a gente de novo a rotina, a vida com Ele. Ela diz, talvez Deus consiga a sua atenção agora. Ou seja, Pedro, agora que você está se ferrando, literalmente, né, você está dando mal, sabe, agora talvez Deus chame a sua atenção. Agora você consiga uma atenção com Ele. Porque só a partir disso que você consegue falar com Deus. Entende? Então, eu fico pensando, será que Deus permite situações conflituosas das nossas vidas para que a gente possa ter um tempo com Ele? Eu não sei o que você tem passado, mas será que não é isso que Deus está permitindo que você, se você já passou por isso ou está passando, será que é um momento de você parar e falar, Deus, eu estou longe de Ti. E essa situação está me mostrando isso. Eu preciso consertar isso contigo. É muito interessante essa conversa. A conversa foi, assim, me levou a lágrimas quando eu assisti esse episódio 3 vezes, assim, nas 3 vezes eu fiquei quase chorando, assim, por conta do que ela disse para ele, né? Aí depois dessa conversa, eu vou pedir para a Jaz ler os 6. Sua esposa Eden pergunta a ele onde está sua fé, diante do problema e da liderança no lar. O que ele responde? A fé não trará peixes à nossa mesa. Triste com Pedro, não por ter mentido, mas por abandonar a fé, Eden diz, talvez Deus consiga sua atenção agora. Depois da conversa com Eden, André, seu irmão, conta de forma entusiasmada que o Messias chegou apontado por João Batista. Contudo, Pedro detém dessa afirmação porque está a ponto de perder tudo, seja barco, casa e casamento. Por isso, não pode perder tempo para pescar de novo. Nessa conversa, Mateus está de olho. Muito bem, é justamente aqui. Depois que ele sai da conversa com Eden, ele chega o irmão dele, André, com aquela notícia linda. O Messias, eu vi o Messias chegou. É como se dissesse, cara, Pedro, acabou, cara, tá tudo resolvido, o Messias está aqui. Gente, quando a gente conhece Jesus, a nossa vida tem que ser assim, transformada, rasgada ao meio. Todos os nossos interesses por esse mundo, os nossos títulos acadêmicos, os nossos títulos profissionais, a nossa vida financeira,
o nosso plano familiar de ter um casamento feliz, ou ter filho, ou coisa desse tipo, ou o nosso plano de fazer uma viagem, ou de quem quiser também ficar solteiro ou solteira, de estudar, tudo isso vai por água abaixo. Não necessariamente por água abaixo, mas tudo isso fica em segundo plano, porque a gente conheceu o Senhor do universo. Era isso que exatamente o André está tentando dizer para ele. O Messias chegou. Cara, quando o Messias chega, nada do que a gente faz mais tem mais sentido em comparação ao fato do Messias estar presente. Então, quem não conhece o Messias vai ficar preocupado mesmo com roupa, com comida, com título, com viagem, com dinheiro. Mas quem conhece o Messias não tem por que se preocupar com as coisas daqui da terra, vazias. Mas Pedro ainda está mergulhado. Ele está mergulhado na dívida, está mergulhado no problema, ele não consegue acreditar no André, no seu irmão, e nisso o Mateusão está colando junto. Lembra do Mateusão? O Mateusão está ali, ó, de olho, porque Quintos deu um ultimato para o Mateusão, falou: Mateusão, você vai ficar de olho no Pedro, hein? O Mateusão está anotando o que está acontecendo. E aí vai para a conversa do Mateus, porque ele não dá crédito ao que o irmão fala, então ele decide pescar, porque ele está com uma dívida enorme, né? Ele precisa resolver pelo braço dele o problema. Ele não confia em Deus. Ele está querendo resolver a vida dele do jeito que ele quer. Isso desde o começo, né? Desde os primeiros episódios, porque tudo que ele fala para Eden é falar assim: não, a gente está com um problema, mas deixa que eu me viro, deixa que eu resolvo. Então ele acha que ele é o bambambam e vai resolver tudo, mas ele enfia os pés pelas mãos e tá aí sofrendo, né? Ô Jas, lê pra gente essa cena 8 aí. Mateus conversa com Pedro, pois está na cola dele, e manda o pretor Quintus. Amando do pretor Isso, amando Quintus. do pretor Quintus. Mateus o aconselha a se entregar, pois pelos cálculos não dará conta de pagar o que deve até o outro dia. Muito bem. A ideia aqui é que, como o Mateus é uma pessoa meticulosa, o Mateus está fazendo as contas do tipo assim: Pedro, é amanhã que vence, tá? A tua promissória. E aí, pelos meus cálculos aqui, você não vai dar conta de pagar o que você deve. E imagina, Pedro. Pedro diz algo assim: ó, pode ser, tem que saber o que Deus vai fazer, né? Eu estou aqui, Deus está aqui, quem sabe, ó. E Pedro sabe que está numa enrascada, mas mesmo assim decide ir até o último minuto contar com o braço forte do seu jeito, né? E aí ele sabe, ele até diz essa frase: Se eu afundar, será fazendo o que Deus me criou para fazer. Ou seja, agora ele lembrou de Deus para falar com Mateus, né? Até então, é muito bem isso que acontece nas nossas vidas, né? A gente é capaz de manter a hipocrisia para se passar como uma pessoa crente na frente das pessoas, mas a gente sabe que, no fundo, nossa vida com Deus está a miséria, está a míngua. E, cara, Pedro está numa situação periclitante aqui. Interessante é que Deus só entra quando convém, né? Então, é interessante que quem não tem relacionamento com o Senhor, quem está rebelde principalmente com o Senhor, tem as mesmas atitudes do que um ateu. Porque vive a sua vida como se Deus não existisse ou não fosse relevante na sua vida, né? Então, eu vou acordar, pela minha força, eu estarei bem amanhã de saúde, né? Eu chegarei ao meu trabalho, eu trabalharei ainda mais, eu conquistarei minhas coisas, eu vou colocar comida na minha mesa, né? Então, qual a diferença de uma pessoa que não depende do Senhor para fazer isso, mas fala que acredita em Deus, e da pessoa que não acredita em Deus e ter as mesmas atitudes, né? Então, você olha Pedro, nossa, é um cristão, né? Digamos assim, né? Até a esposa dele fala: nossa, cadê a fé que você tinha? Então, fala de Deus, crê em Deus, mas vive exatamente como se Deus não fosse relevante. Então, é a pergunta, né, desse Pedro. Qual que é a diferença do Pedro, né, que é apresentado na série, que a gente sabe que não está na escritura, enfim. Mas qual a diferença desse Pedro para um ateu? É zero. A única coisa é que ele usa Deus como uma desculpa para fazer o que ele quer ainda. Então, quer dizer, que é o que ele fala, né, que Deus fez ele nascer para ser pescador. E a gente vai ver que depois Deus chama ele para ser discípulo. Uhum. Então, ele usa como um talismã, como uma muleta, assim, quer dizer, falando: olha, não, aqui acho que cabe Deus, então eu vou encaixar, entendeu? Não, aqui não cabe, então, assim, ele é o próprio Deus dele.
infelizmente, existem pessoas assim dentro das nossas igrejas e pessoas vazias com falta desse Deus que transforma vidas. E, Daniel, muito bem colocado isso. É uma falsa um relacionamento com Deus, porque conhecimento da Bíblia não é vida com Deus. Pedro conhecia. Falar de... Então, você vir aqui em todas as escolas bíblicas da igreja e saber todos os salmos ou coisas desse tipo, não é a mesma coisa de você ter comunhão com Deus. Entende? Porque vida com Deus é relacionamento com Ele o tempo todo. Experimentando o que Ele tem para você, que é o que vai acontecer. Aí, no ponto 10, na cena 9, por favor. Né? Nicodemos foi avisado que João Batista foi capturado pelos romanos e decide falar com ele pessoalmente. Aqui é um pouco que está puxando para o 5º episódio, porque está chamando a atenção muito de Nicodemos, né, em contraposição, porque Nicodemos quer saber quem que é esse cara, esse João Batista. Talvez ele acredite que João Batista foi o cara que expulsou o demônio da menina lá. Então ele tá muito sedento desse conhecimento. E por fim, a grande cena está aqui no final, onde o nosso amigo Mateus ainda continua no pé do Pedrão, do tipo, eu estou no teu pé, mas você tem que ficar atento. E ele vai ver Pedro pescar. Ele fica sentado na areia com o seu cachorrinho, que guarda. Ele fala que ele falou para Quintas que eu tenho um cachorro que guarda meu posto lá. E aí o Quintas começa a dar risada. Enfim, ele tá lá à noite, ele vai pescar. E aí vou pedir para a Jaz ler para a gente 10 e 11. Pedro passa a noite inteira pescando sob os olhares de Mateus. Vendo que não apanhou nenhum peixe, como a murmurar contra Deus, depois recebe a ajuda de Tiago, João e seu irmão André. Na manhã seguinte, decide ir embora depois de não ter pescado nada, mas se depara com Jesus ensinando na praia. Jesus pede uma ajuda para Pedro. Sob os olhares de Mateus e seus amigos, Pedro faz uma pesca maravilhosa e acaba pescando por Jesus. Muito bem. Aqui nós temos os discípulos até então não eram discípulos, mas Pedro, a galera voltando da pesca à noite e vendo um camarada ensinando para uma galera que está ali na praia. E aí, esse camarada era o rei do universo. É o que controla tudo e todos. É o que tem domínio sobre o mar, sobre os peixes. E esse camarada vai falar com Pedro. O intuito desse camarada, desse Jesus, é que Jesus tinha um encontro com Pedro. Ele não está ali por acaso. E nos evangelhos, quando a gente lê, Jesus percebe, quando a gente vai ler lá em João capítulo 15, quando Jesus diz para os discípulos, não foram vocês que me escolheram, foi eu que escolhi vocês. Certamente passa um filme na vida deles do tipo, cara, ele estava lá no horário certo, no dia certo, naquele dia de crise, porque ele queria falar comigo. E eu posso dizer isso a vocês, com toda certeza. Você não está aqui nesta igreja, você não veio à fé pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu avô, pela sua avó, pela sua irmã, por acaso. Você veio à fé porque Jesus decidiu que você viesse à fé, conhecesse Ele. Ele se revelou a você. Então não pense em alguma maneira que você nunca foi amado por Deus. Você foi amado demais por Deus. Que Ele deu o único filho dele, que é Jesus, para morrer no nosso lugar. Então, se um dia você se sentir vazio diante de Deus, se sentir mal diante de Deus, achar que você não é amado, talvez por N circunstâncias da vida, porque você perdeu um emprego, porque você perdeu um cargo que você queria muito importante lá, seja na faculdade, seja em algum lugar, porque você perdeu uma amizade legal, porque você perdeu, N coisas. Você pode ter perdido um casamento, como eu e Vanessa chegamos um momento da nossa vida e falamos assim, queremos andar junto não. Quase perdemos o casamento. E a gente teve a oportunidade de aconselhar um casal no ano de 2017. Esse casal casou-se, mora lá em Caçapava, e ontem recebemos a notícia que, infelizmente, esse casal, o marido saiu de casa. E a Vanessa falou com a esposa e disse para ela, tem que ficar firme, filha, ficar firme no Senhor. Mas olha a dor dessa mulher de querer continuar no Evangelho. E assim, é a dor nossa também. Que você passa pelos princípios da palavra de Deus e a pessoa se esquece dos princípios da palavra de Deus. E aí ela tem que viver a vida toda agora
solteira, ou não sei se ela quer recasar, não sei, a gente não sabe. Ela já tem um filho. E assim, como é que vai recomeçar? Não é fácil. Mas Cristo é a resposta para a gente, do nosso recomeço. O Toninho vai falar sobre isso amanhã. Cristo é a resposta do nosso recomeço. E aí, a gente tem Jesus. Vai lá, Só Daniel. entrando no que você está falando, para complementar, né, que Deus constrói, né, como um quebra-cabeças assim perfeito, dele estar no lugar certo na hora certa, mas uma coisa que a série retrata bem é sempre Jesus fazendo alguma coisa, né? Uhum. Que a gente tem a ideia de ler a Bíblia e pensar assim, não, Jesus já nasceu com 30 anos, né? E começou, Maravilhoso isso, né? e começou ali, né? Começa ali, não, mas né, é legal como eles casam, porque você olha, faz muito sentido, né? Jesus, ele tinha o costume de pregar nas praias, inclusive uma das passagens que lota a multidão, ele sobe em cima de um barco e continua pregando porque ele tinha esse costume, então faz total sentido, né? Claro que a gente não pode afirmar isso de forma canônica, mas não tem o porquê a gente não imaginar isso, que realmente esse encontro estava com horário marcado, obviamente, mas já depois de um ministério de Jesus, cara, ensinar a respeito dele mesmo para outras pessoas, assim. Então, eu achei muito legal a sacada do cara de fazer Sim, isso. o autor teve uma sacada legal mesmo. E aí Jesus... Ah, desculpa, Jazz, quer falar? E muitas vezes a gente olha para Jesus, né, e fala que, né, ele é o nosso exemplo de todas as coisas, e a gente não se questiona quando está parado. Uhum. A gente só fala, ai, tô cansado, ai, não aguento mais, ai, vou só murmurar. E aqui, o Daniel acabou de dizer, não teve um momento que ele estava ali, os momentos em que Jesus estava parado era orando, falando com o Pai Celestial, né? Sim. Então ele estava sempre fazendo algo, sempre pregando o evangelho. E se Cristo, né, nós cremos que ele é o nosso exemplo, se você está muito parado, não está tendo Cristo como exemplo. É melhor parar para refletir, sabe? Nesse momento, Jesus conversa com Pedro. Pedro está ressabiado, porque ele sabe que a vida dele acabou. O casamento dele acabou. Porque ele provavelmente vai preso ou vai morto. Então, ele está chegando com o barco. Imagina a expectativa de Pedro. Acabou tudo, já era. Mas ele vai ter um encontro especial, um encontro marcado com Jesus. E aí, Jesus conversa com Pedro do tipo assim, me empresta teu barco aí. Olha que conversa mais sem nada a ver, né? Me empresta teu barco aí, eu preciso falar um negócio pra galera. Fala uma parábola sobre o pescar peixes e vai chegar um dia que o reino de Deus será comparado como, né, como alguém que pesca peixes e Deus vai separar esses peixes, os peixes bons e os peixes maus. É um pouco do que ele vai falar mais na frente. Está canonicamente falando sobre uma parábola em Lucas. E aí ele fala para Pedro, eu tenho um negócio para você, cara. E o irmão de Pedro tem que falar para ele, não, pano, acredita no cara, o cara é o Messias. E ele tô perdendo tudo, tô perdendo tempo aqui. Aí, né, basicamente ele fala tanto para ele quanto para o irmão, pesquem de novo. Joguem a rede. Consegue imaginar? O que é você, mano, para falar para pescar de novo? Você chegou aí, deu um sermão na galera, eu passei a noite inteira em claro, pescando com os caras aqui, que a gente pesca aqui direto. Quem que você é para falar isso para mim? E aí ele foi convencido por André. Não, tá bom. Vamos lá. E aí ele joga e vem um cardume bom, mas bom. Que eles precisam chamar até Tiago e João, que já estavam indo embora, estavam do outro lado. Pô, vem cá. Aquele corre, aquele cardume que eles não querem perder, aquela rede balançando, quase arrebentando, botando o peixe, né? Puxa, tá ali, ó. Agora, puxa, força. E aí a gente tem uma outra imagem aqui, que de cima, que o barquinho ficou lotado de peixe e os caras... E, cara, imagina a alegria de Pedro. Imagina a surpresa de Pedro. E nesse momento, o André fala, eu te falei. Então, perceba que os milagres servem apenas para a gente estar mais perto de Jesus, para autentificar aquilo que Jesus fez. Os milagres não tem para a gente ter mais fé. É apenas para a gente estar diante de Deus. Então, se um dia você já orou por um milagre na tua vida, ou na vida de alguém, o único objetivo do milagre, que se Deus um dia fizer em nossas vidas,
é que ele leve pessoas a conhecer Jesus. Esse é o único objetivo, estar próximo aos pés de Jesus. E foi exatamente isso que aconteceu. Terminamos aqui e eu vou pedir só para a Jaz ler os últimos dois. Diante do milagre do Messias, coube a Pedro somente a adoração e segui-lo. Mateus, o calculista, não acredita no que vê. Porque assim, basicamente, Pedro sai do barco e se ajoelha. Jesus, desculpa, eu não sou homem pecador. Por que ele fala que ele é pecador? Vocês lembram? Você sabe o motivo? Consegue imaginar o motivo? Porque Pedro aqui fala que é pecador? Porque Pedro estava distante de Deus, lembra? Fazendo as escolhas erradas, tomando as decisões erradas, sabendo que está ausente diante de Deus. Então ele reconhece, eu sou um pecador. Eu estou distante, eu não merecia que o Senhor viesse no meu barco, me desse essa pesca maravilhosa, porque eu estava enrascado. Eu sou um pecador. Então, o Pedro foi assim, ele conseguiu entender a graça imerecida de uma maneira extraordinária na vida dele. Eu não mereço isso que o Senhor fez comigo. Entende? É assim que todos nós devemos sentir diante de Deus quando estamos aqui na igreja. As bênçãos que nós recebemos, é isso. E a gente serve aqui na igreja, faz as coisas aqui na igreja, exatamente como uma tentativa pequena de resposta a tudo que Deus fez para a gente. Por isso que Pedro, ele faz o convite, siga-me. Jesus faz o convite a Pedro, desculpa, siga-me. Eu quero você, eu quero que você faça algo maior do que é o seu trabalho. Lembra que ele falou com as crianças? Eu quero que você pesque, mas eu quero que você pesque pessoas. E Pedro foi pescado por Jesus aqui. Ele foi pescado, e no entanto, o início da série é exatamente dos peixinhos sendo mergulhados, aí o peixinho vai retrocedendo, né? Vai indo na contramão, e termina os caras falando, e ele escolhe também os outros dois pescadores, né? Tiago e João, e o pai, o Zebedeu, fala, vocês têm que ir, vocês foram chamados pelo homem que oramos pela vida inteira, ou seja, eles já tiveram fé, e ele fala, né, que farei pescadores de homens, e termina com o nosso querido amigo Mateusão, calculista de tudo. Isso é impossível. Porque imagina o Mateus com um reloginho, acabou o tempo, ele vai, desculpa falar, mas ele vai se danar, ele vai se ferrar. E no último segundo, o paradigma de Mateus, o cálculo de Mateus não fecha, porque ele é calculista. E como isso aconteceu? Isso é impossível. Isso não pode acontecer. Ou seja, Jesus vai chegar e depois vai chamar Mateus, evidentemente, mas Mateus, quando foi chamado para ser, né, por Jesus, ele já sabia quem era Jesus. E já tinha ciência de quem era Jesus. Estou falando do The Chosen, não do texto bíblico, tá? Porque isso é muito interessante, porque Mateus percebeu que aquele ato que aconteceu tinha que vir do próprio Deus. Mateus está sendo, através da vida de Pedro, Mateus está sendo evangelizado indiretamente. E a gente faz isso quando a gente comenta de Jesus para outras pessoas no nosso trabalho. Ou de terceiras podem olhar para a gente, podem perceber e podem ler a Bíblia em nós. Alguém quer falar alguma coisa? Eu só vou pedir então para que cada um dá um oi. Eu vou pedir para a Camille, depois... e aí, a gente já acabou já, só para dar um oi, agradecer, dar uma boa noite e a gente termina aqui. Que Deus abençoe todos vocês. Certo, Camille? Uma boa noite aí pra gente, para registrar sua presença aqui. Boa noite, pessoal. Boa noite, gente. Salve, rapaziada. Boa noite. Boa noite, gente. O Eduardo já falou. Quer falar mais? Valeu, galera. Vamos fazer uma frase de efeito. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Obrigado que acompanhou aí. Tchau, pessoal. Boa noite. Deus abençoe a vida de vocês e que esse podcast possa servir para que você reflita sobre quem é Jesus na sua vida. Tá? Faça parte também do nosso encontro de jovens, quando puder, aqui da nossa igreja de Filadélfia. Um abraço a todos vocês. Valeu!